Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Aparecida. Esta é uma aula para a turma do sétimo ano A e sétimo ano B sobre domínios e reinos. Pessoal, nessa aula nós iremos utilizar a apostila 2, nós iremos usar o módulo 8, o capítulo 8, a partir da página 269, sobre domínios e reinos. Bom, pessoal, então nós vamos falar sobre domínios e reinos. Como nós já havíamos visto antes, é muito importante classificar os seres vivos para facilitar o seu entendimento, o seu estudo, ou seja, a sua compreensão. No início, Aristóteles tinha separado os seres vivos em dois grandes grupos, que era o grupo dos vegetais e o grupo dos animais. Bem depois, né, nós começamos a utilizar a classificação segundo Linneu, que é a de reinos. Hoje em dia, tem uma nomenclatura mais atual, que são a dos domínios. Então, além dos reinos, existem também os domínios. Então, os domínios, eles estão em três grandes grupos, que é o domínio bactéria, que está na página 269, que inclui o reino Eubactéria, o domínio arqueia, que inclui o reino Arqueobactéria, e o domínio Eucária, Eucária, que inclui os reinos protista, fungo, vegetal e animal. Então, assim, o primeiro domínio que nós vamos ver é o domínio Eubactéria. Então, na página 269, nos diz assim: os seres que pertencem ao domínio bactéria e reino Eubactéria, em grego quer dizer pequeno ser verdadeiro em forma de bastão. São as bactérias e as cianobactérias. Em grego quer dizer pequenos seres azulados em forma de bastão. São seres tão pequenos que só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio. Bom, na página 270 nos diz assim: a imagem das bactérias Escherichia coli, a Escherichia coli está presente no nosso intestino, e das cianobactérias. Elas estão bem ampliadas e as cores são artificiais. Esses seres vivos são constituídos por uma única célula, ou seja, são seres unicelulares. Na foto, eles estão em forma de colônia, ou seja, colônia é um grupo de seres vivos de mesma espécie que vivem agrupados, mas esses seres são seres unicelulares. Eles são organizados, cuja sua célula não possui núcleo, né? São anucleadas, daí o nome procariontes, ou seja, o material genético fica disperso no citoplasma da célula. As cianobactérias conseguem produzir o seu próprio alimento, ou seja, são autótrofas. Já as bactérias precisam obter alimento no ambiente. Isso é, são seres heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. Esse, então, é o reino das bactérias. O domínio arqueia é o reino Arqueobactéria. Então, os seres que pertencem ao domínio arqueia e ao reino Arqueobactéria são as arqueobactérias, parecidas em certas características com as bactérias e as cianobactérias. Por isso, por esse motivo, antigamente eram todas consideradas pertencentes ao mesmo reino, que era o reino Monera. As arqueobactérias são unicelulares e procariontes, ou seja, todo o organismo do indivíduo é formado por uma única célula e não possui a carioteca, que é a membrana nuclear, daí uma célula procarionte. E também elas podem ser autótrofas, ou seja, produzem o seu próprio alimento, ou não, ou heterótrofas. Com base em estudos mais recentes, que desvendam diferenças consideráveis entre o seu material genético e o das bactérias,
acabou se criando um novo reino para as arqueobactérias. As arqueobactérias vivem em ambientes muito variados, desde o Mar Morto, com água extremamente salgada, até dentro de outros organismos, como o intestino de bois e vacas, onde elas produzem o gás metano. Bom, domínio eucária. No domínio eucária estão o reino protista, o reino fúngio, o reino dos fungos, o reino vegetal e o reino animal. Sobre o reino protista, quem está no reino protista são as algas e protozoários. As algas são autótrofas, os protozoários são heterótrofos, os protozoários são unicelulares. As algas podem ser tanto unicelulares como tem espécies pluricelulares, são eucariontes, ou seja, possuem carioteca, que guarda, reserva o material genético. E, como eu havia dito, existem algas unicelulares e algas pluricelulares, mas em relação aos protozoários, são todos unicelulares. O reino vegetal, ou plantae, ou metáfita. Nesse reino, todos os seres são autótrofos, produzem o seu próprio alimento. Nesse reino, todos os seres são eucariontes, ou seja, possuem carioteca ao redor do núcleo. Nesse reino, todos os seres são autótrofos, eucariontes e todos são pluricelulares. Então, não existe seres no reino vegetal unicelulares, são todos pluricelulares. Bom, sobre o reino fungo, ou reino dos fungos, os fungos apresentam indivíduos unicelulares, que o corpo é formado por uma única célula, apresenta seres pluricelulares ou multicelulares com muitas células, são todos eucariontes, possuem a carioteca, que guarda o núcleo, são todos heterótrofos, não produzem o seu próprio alimento. Então, são eucariontes, são pluricelulares e também existem espécies unicelulares, são eucariontes e são heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. São os fungos. E em relação ao reino animal, também é chamado de reino metazoa. Então, todos os animais são eucariontes, todos os animais possuem carioteca ao redor do núcleo. Todos os animais são pluricelulares ou multicelulares. Todos os animais são heterótrofos. Os animais não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, todos os animais são heterótrofos. Então, são heterótrofos, eucariontes e pluricelulares. Bom, vocês devem estar se perguntando, e os vírus? Os vírus, que está se falando tanto sobre vírus, atualmente, devido à pandemia, sobre os vírus são considerados por alguns cientistas como elemento de transição, porque podem apresentar características de matéria bruta, como nós vimos no primeiro capítulo da primeira apostila, como os vírus podem apresentar características de seres vivos. Então, os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios, porque só vão adquirir características de seres vivos se estiverem parasitando outras células. Então, os vírus não se encaixam em nenhum reino, porque não existe um consenso, São considerados por muitos cientistas como elementos de transição. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios. Os exercícios da página 273 tem uma tabela e os exercícios da página 274 tem um teste e os exercícios em casa. Pessoal, muito obrigada e no próximo vídeo nós iremos fazer as correções. Até a próxima aula.